Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, buscadores espirituais universais. Espero que estejam todos bem e aqui estamos mais uma vez para dar prosseguimento aos nossos estudos, à nossa busca espiritual neste ano de 2021. E o assunto que eu escolhi para trazer para vocês é sobre operações cirúrgicas espirituais à distância. E para falar deste assunto, eu fui buscar a sabedoria do espírito de Ramatiz no livro Mediunidade de Cura, lá no capítulo 16, que fala da psicotécnica espírita nas operações cirúrgicas. Eu escolhi Ramatiz, e aí está a imagem dele, porque Ramatiz é um espírito de muita sabedoria, foi um espírito que foi contemporâneo, inclusive, a Jesus, e ele tem uma luz enorme, uma sabedoria enorme e deixou muitos ensinamentos e até hoje nos traz esses ensinamentos, não é? Então, ocorre que esse capítulo é um capítulo longo, então para que o estudo não fique pesado, meus irmãos, eu vou dividir esse capítulo em 3 partes. Tá? A primeira parte fala das operações cirúrgicas à distância versus operações cirúrgicas presenciais, das diferenças entre uma e outra. A prece do paciente no momento da cirurgia é importante. Preparação psíquica do paciente para a cirurgia astral. Essa é a primeira parte, a qual nós vamos ver neste vídeo. Depois, na segunda parte, nós vamos ter mais 4 perguntas feitas pelo autor do livro, Hercílio Mais, que foi quem psicografou a obra, a Ramatiz, então, que falam sobre consequências no perispírito e duplo etérico do paciente, cirurgia espiritual diretamente no corpo físico, como funciona, assistência de outros espíritos aos espíritos operadores e operações praticadas por médicos desencarnados. E por fim, num terceiro vídeo, na parte final, nós vamos ver como funciona a operação feita somente no perispírito do paciente. E também vamos ver a cirurgia após a ocorrência de supuração ou peritonite no paciente. E por fim, Ramatiz vai nos explanar sobre o que é a luz terapêutica. Tá bem, queridos? Muito bem, então vamos lá. Primeira parte: operações cirúrgicas à distância e operações cirúrgicas presenciais. Versus, uma da outra. Qual é a diferença? Existe diferença entre uma e outra? Vamos falar ainda da importância da prece do paciente no momento da cirurgia. É necessário que o paciente esteja em oração nesse momento? E por fim nós vamos ver a preparação psíquica do paciente para a cirurgia astral. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é a seguinte: as operações cirúrgicas feitas mediante a irradiação de fluidos projetados dos trabalhos mediúnicos à distância logram o mesmo efeito das que são efetuadas diretamente pelos espíritos materializados, utilizando o ectoplasma dos médios de efeitos físicos? Bom, meus irmãos, antes de entrarmos na resposta de Ramatiz, eu quero fazer aqui um pequeno comentário de que tipo de cirurgia é essa feita pelos espíritos materializados. Então nós já vimos em um vídeo que nós fizemos que fala onde um outro espírito
também trabalhador da luz, que é o Frederic von Stein, que trabalhou no lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, Jacarepaguá. Ele, através de um médium, né, ele trabalhava com um médium de fenômenos físicos, que parece que era Gilberto Arruda, o nome dele, já é falecido. E então ali o médico desencarnado agia através ou se materializava através de um médium de efeitos físicos. Ele passava para essa dimensão física para poder realizar a cirurgia no paciente, tá? Então é desse tipo de cirurgia que está sendo feita a pergunta, tá bem? Muito bem. Então a pergunta é essa: a operação feita à distância por um médium que vai se concentrar e trabalhar à distância com um espírito, né? Um médico desencarnado, um cirurgião, tem o mesmo efeito do paciente estar ali diante do médium de efeitos físicos? Essa é a pergunta. E aí Ramatiz explica: embora o êxito das operações mediúnicas dependa especialmente do ectoplasma a ser fornecido por um médium de efeitos físicos e controlado pelos espíritos de médicos desencarnados, há circunstâncias em que, devido ao teor sadio dos próprios fluidos do enfermo, as operações, embora processadas somente no perispírito, produzem resultados miraculosos no corpo físico. No entanto, quer se trate de operações mediúnicas feitas diretamente na carne do paciente ou mediante fluidos irradiados à distância pelas pessoas de magnetismo terapêutico, o sucesso operatório exige sempre a interferência de espíritos desencarnados, técnicos e operadores, que submetem os fluidos irradiados pelos vivos a avançado processo de química transcendental nos laboratórios do lado de cá. Vejam, meus irmãos, que segundo Ramatiz, ambas as cirurgias possuem efeito no paciente, tanto a presencial, vamos dizer assim, né, em que o paciente está ali perante o médium de efeito físico, onde o médico desencarnado chega ali, se materializa e trabalha, quanto a operação feita à distância, através de um médium de efeito terapêutico, né, que vai lançar um magnetismo através de sua mente, sempre amparado por espíritos, não é? Então sempre eles vão estar, a cirurgia sempre é espiritual, ela tem a participação dos desencarnados. E vejam, meus irmãos, que não são só os médicos, né? Nós temos ali os cirurgiões, né, operadores, temos os técnicos e temos toda uma equipe que acompanha esses médicos na hora, né? E se a questão do paciente, a enfermidade não for muito grande, né, basta então que seja trabalhado apenas no perispírito, a distância, que vai ter um efeito, consequentemente, no corpo físico, né? Então, óbvio que se for algo muito mais grave, daí já não é, segundo entende-se pelo Ramatiz, já não é tão simples uma cirurgia astral, né, ou à distância. Bem, queridos? Muito bem, vamos à segunda pergunta. Existe alguma diferença de eficiência entre as operações efetuadas com a presença do doente e a cooperação de médios de fenômenos físicos, doadores de ectoplasma, e as que são realizadas utilizando fluidos irradiados à distância? Quer dizer, uma é mais eficiente que a outra? Responde Ramatiz. No primeiro caso, ou seja, as presenciais, né, das operações diretas, que ele chama, os técnicos desencarnados utilizam
o ectoplasma do médium de fenômenos físicos e também os fluidos nervosos emitidos pelas pessoas presentes, ou seja, são os médiums que vão estar ali fazendo a corrente para o trabalho. Tá? E essa aglutinação polarizada sobre o enfermo, quer dizer, essa egrégora, né, presente, possibilita resultados mais eficientes e imediatos. Mais adiante estudaremos em detalhes a técnica do processo direto. Agora vamos referir-nos às operações mediante fluidos projetados à distância. Neste processo, os espíritos operadores procuram reunir e projetar sobre o doente os fluidos magnéticos emitidos pelas pessoas que se encontram reunidas à distância no centro espírita. Porém, tratando-se de fluidos bem mais fracos do que os do ectoplasma, fornecido pelo médium de fenômenos físicos, são submetidos a um tratamento químico especial pelos operadores invisíveis, a fim de obterem resultados positivos. Então, Ramatiz esclarece, meus irmãos, aqui que existe sim uma diferença entre a cirurgia direta no paciente pelo espírito e o médium e a cirurgia à distância, né? Por várias razões, porque ali no momento da cirurgia direta, né, além da quantidade de ectoplasma fornecida pelo o médium de efeitos físicos, ainda tem mais o ectoplasma daquele pessoal que está ali, dos outros médiums que estão fazendo a corrente, não é? Então, ali mesmo, no momento do trabalho, é usada aquele ectoplasma todo e com isso aí o espírito tem força, né? Tem energia suficiente para materializar os equipamentos dele, fazer as cirurgias necessárias ou até mesmo aplicar um remédio. E até mesmo materializar tudo isso, né? Que eu estou dizendo para vocês, tá? Então, já a distância já é mais complicado, então não há dúvidas de que o processo presencial é mais eficiente, não é? Porque lá, à distância, como as pessoas já estão distanciadas do paciente, né, e muitas vezes o paciente naquele momento não está muito concentrado, né, então os fluidos, de certa forma, eles acabam sendo mais enfraquecidos, né, até chegarem no paciente. E aí, então, como eles não chegam, pelo que se entende, né, os fluidos têm que serem levados para um laboratório, entre aspas, né, químico, né, espiritual, e lá ser, então, energizados, né, suficientemente para serem aplicados no paciente. Então, é toda uma volta que tem que se dar para chegar no paciente, né? O que sai, o fluido que sai dos médiums à distância, lá do centro espírita ou de uma outra casa, eles não chegam com tanta força, né? E às vezes nem com tanta pureza. É o que se depreende do texto, da explicação. Então, ele não sai diretamente para o paciente, ele passa pelo campo etérico, né, astral, onde ali eles estão com seus laboratórios e os técnicos ali, então, reorganizam, né, manipulam os fluidos para que eles fiquem com a energia, né, e na dose necessária para ser aplicado no paciente enfermo. Tá bem? E segue Ramatiz dizendo o seguinte: mesmo assim, os fluidos transmitidos à distância servem apenas para as intervenções de pouco vulto, pois sendo fluidos heterogêneos, exigem a purificação que referimos. Há, porém, outros fatores que refletem na corrente e impedem que a sua eficácia seja tão segura como obtida pelas intervenções diretas. É que há muitos desses voluntários, doadores de fluidos,
falta a vontade disciplinada e a vibração emotiva fervorosa, que potencializam as energias espirituais. Também, alguns deles não gozam boa saúde, fumam em demasia, ingerem bebidas alcoólicas em excesso ou abusam de alimentação carnívora. Aliás, nos dias destinados a esses trabalhos espirituais, os médiuns deveriam submeter-se a uma alimentação sóbria, porquanto depois de uma refeição lauta e por vezes indigesta, o indivíduo não tem disposição para tomar parte numa tarefa que exige segura concentração mental. E justamente para neutralizar em parte os inconvenientes que deixamos apontados, é que os fluidos de tal ambiente têm de ser purificados ou curtidos pelos técnicos siderais. Em trabalhos de tal natureza, a boa intenção não prescinde de conhecimento, prudência e sensatez como requisitos fundamentais para o sucesso, né, do trabalho. Muitos frequentadores de tais sessões e certos médiuns comodistas supõem que é bastante agruparem-se em torno da mesa dos trabalhos para jorrarem de si os fluidos de eficácia terapêutica. Igualmente, para suprir as deficiências que referimos, os espíritos benfeitores não se limitam a utilizar os fluidos terapêuticos dos espíritas. E aqui, irmãos, entende-se qualquer médium, né? Tanto espíritas quanto outros médiuns de outros lugares, tá? Eles também se socorrem das vibrações espirituais dos fiéis de outras crenças ou religiões quando os encontram reunidos nos seus templos e irmanados em preces, cânticos ou devoções. E desta forma, eles conseguem aglutinar um potencial de fluidos sadios, em condições de produzirem resultados benéficos, mais seguros a favor dos enfermos à distância. Então vejam que interessante isso aqui, meus irmãos. Então, Ramatiz confirma aquilo que nós tínhamos dito anteriormente, né? O fluido que é emitido lá do centro espírita ou de um outro lugar, de uma outra egrégora, em direção ao paciente à distância, ela não tem a mesma força, né, do que a cirurgia direta. Porque justamente na cirurgia direta, o médium está ali trabalhando, o paciente está ali também presente, então todos estão concentrados naquele momento, inclusive o próprio paciente, para que o médium, né, e o espírito desencarnado possam se unir e fazer o que tem que ser feito, né? E a distância já é complicada, então realmente ela só serve para aquelas intervenções de pouco vulto, como ele diz, né? Porque se são fluidos heterogêneos, quer dizer, são fluidos de várias pessoas que está saindo ali, né? Muitos médios, às vezes eles estão ali, né, não estão concentrados, estão com a cabeça lá nos problemas, lá na sua casa, relativo a pessoas, coisas, enfim, né, os mais variados problemas e interesses. E então, e muitas vezes contando que basta que eles estarem ali é suficiente, né, os fluidos deles. Então, muitas vezes, muitos podem pensar, eu não estou bem, mas os outros estão bem. E na verdade nós sabemos que todos devem estar com a cabeça no trabalho. Nós, quando entramos para um trabalho, não podemos estar com a nossa mente fora do foco, porque realmente, né, o mínimo de descuido pode ocasionar efeitos graves, inclusive, não é? E inclusive a preparação dos próprios médiuns, muitos trabalham, outros possuem vícios, não é? E então tudo isso interfere. E aí os técnicos do astral, como diz Ramatiz, têm que fazer todo um trabalho de purificação desses fluidos. E muitas vezes falta fluido, vejam o que foi dito, né? Por fim,
E eles vão buscar em outras egrégoras, né? Na Igreja Católica, na Protestante, lá no templo dos budistas, em outros centros espíritas, na Umbanda, né? Porque eles vão onde as pessoas estão realmente concentradas, fervorosas naquilo ali. E eles usam, então, esse fluido para complementar o que falta e assim aplicar no paciente. E isso traz um ensinamento de fundo muito grande, meus irmãos, de que nós não somos melhores do que o nosso irmão, que é de uma outra religião. Não existe religião ruim, não é? Veja que todos são importantes. Não é porque esses espíritos vêm pela via do espiritismo, ou da Umbanda, ou de um grupo de espiritualistas, que eles não vão buscar esses fluidos em outras egrégoras. Eles vão, porque no mundo espiritual tudo é uma coisa só. As diferenças, né, quem cria as fronteiras, né, as barreiras somos nós, né, através do nosso ego. Nós fizemos isso. Então aqui vem um grande ensinamento, que muitas vezes, por falha dos médiuns na cirurgia de distância, eles vão buscar outros fluidos mais purificados em egrégoras que realmente estão concentradas. Então, muitas vezes, quando estamos lá na nossa sessão espírita, lá no nosso terreiro de Umbanda, na sessão, estamos na missa, estamos no culto, né? A gente também está ajudando os outros, tanto que oramos por todas as pessoas do mundo, né? Muito bem, meus irmãos. Vamos em frente. A pergunta é a seguinte: todavia já comprovamos sucesso em tratamentos mediúnicos por irradiações de fluidos à distância, como sejam o desaparecimento de tumores, febres malignas, dores cruciantes e outras crises mórbidas dos enfermos. E a única recomendação aos doentes consistia em que eles se mantivessem em oração durante a hora aprazada para o socorro fluídico. Como explicar o êxito de semelhantes casos? Então diz Ramatiz: tal êxito terapêutico resulta de segura sintonia vital e psíquica entre os enfermos e os doadores de fluidos, pois esse equilíbrio conjugado à fé viva tem um poder energético capaz de produzir reações curadoras, que classificais de milagres. E esse processo de refluidificação terapêutica, mediante o aproveitamento dos fluidos do próprio doente, lembra algo do recurso de cura adotado na hemoterapia, praticada pela medicina terrena, em que o médico incentiva o energismo do enfermo debilitado, extraindo-lhe algum sangue e em seguida injetando-o no mesmo, processo que acelera a dinâmica do sistema circulatório. Além disso, também há casos em que o enfermo, devido a circunstâncias de emergência e que não alteram o determinismo do seu resgate kármico, recebe assistência de seus guias espirituais. Bom, então, meus irmãos, o Ramatiz nos esclarece algo que nos parece óbvio, né? Que se naquele momento da cirurgia o paciente está concentrado, ele está em oração, né? Ele está em prece, só esse fato dele entrar em prece, o seu fluido já começa a melhorar, né? Então ele possibilita o processo de refluidificação, onde os técnicos do espaço não vão usar fluidos de terceiros, né? Alguma coisa até vai, porque eles vão enviar, né? Mas melhor será aproveitado o fluido do próprio paciente, porque com a energia, com os fluidos enviados pelos médiums, os técnicos siderais, né, os espíritos, vão conseguir trabalhar, né, o próprio fluido do paciente, né? Eles vão usar isso.
o que se assemelha, então, meus irmãos, ao processo de hemodiálise, né, onde é usado o sangue do próprio paciente, né, o aparelho retira o sangue, purifica e coloca o sangue de volta no corpo da pessoa. Então seria mais ou menos este processo a que Ramatiz está se referindo e que ocorre lá com a parte fluídica do paciente. Tá bom, queridos? Vamos em frente. É fundamental que o enfermo se prepare psiquicamente ou se concentre no momento em que lhe serão enviados os fluidos curadores irradiados pelas reuniões espíritas. Lembrem-se, né, meus irmãos, aqui, que o capítulo trata realmente dessa questão psíquica do paciente, né, e o quanto ela influi no tratamento, tanto presencial e principalmente à distância, como é essa parte do capítulo, né. Ramatias diz o seguinte: efetivamente, durante o tratamento fluídico, operado à distância, a cura depende muitíssimo das condições psíquicas em que forem encontrados os enfermos durante a recepção dos fluidos. Em geral, os espíritos terapeutas enfrentam sérias dificuldades no serviço de socorro aos pacientes cujos nomes estão inscritos nas listas dos centros espíritas, além das dificuldades técnicas resultantes de certo desequilíbrio mental do ambiente onde eles atuam. Outros empecilhos os aguardam em virtude do estado psíquico dos próprios doentes. Às vezes, o enfermo assinalado na lista de caridade tem a mente saturada de fluidos sombrios devidos a um livro obsceno, cuja leitura foi o seu passatempo do dia, ou então manteve com seus amigos visitantes uma conversa de anedotas indecentes. Outro, ei-lo em estação nervosa devido à violenta discussão política ou desportiva. Acolá, os espíritos terapeutas encontram o doente envolto na fumarada intoxicante do cigarro ou na bebericagem de um alcoólico. Então vejam, né, meus irmãos, que a questão psíquica do paciente é fundamental neste tipo de cirurgia à distância, né? A Ramatiz deixa isso muito claro, não deixa dúvidas quanto a esse aspecto. Porque quando os espíritos vão atuar lá, além de terem que lidar com os fluidos mais fracos, que são enviados à distância pelos médios, ainda se deparam com as dificuldades energéticas, as barreiras dentro do ambiente onde está o paciente, né? Às vezes é devido a atividades do paciente durante o dia que atraem espíritos, né, afins, e até mesmo do próprio estado mental do paciente, né? O vício, enfim, as discussões que impossibilitam, inviabilizam a atuação dos técnicos astrais, dos médicos, e aí eles têm que se desdobrarem, entre aspas, né, em 500 ali, usar de todos os recursos disponíveis para poder atuar naquele paciente. Bom, e segue Ramatiz. Também, certas vezes, os abençoados fluidos irradiados das sessões espíritas penetram nos lares enfermos, mas encontram o ambiente carregado de fluidos agressivos, provenientes de discussões ocorridas entre seus familiares. Por conseguinte, é evidente que os desencarnados têm pouco êxito na sua tarefa abnegada de socorrer os enfermos, quando estes vibram recalques de ódio, vingança, luxúria, cobiça ou quaisquer outros sentimentos negativos. Assim como para jogar fora a água suja que está num copo, o processo mais sensato é despejar-se essa água suja e depois encher o copo de água limpa, e não misturá-las até que a água suja se torne limpa. Os espíritos também logram melhor êxito na sua assistência aos enfermos quando estes se encontram limpos
de emanações fluídicas perniciosas. Então, meus irmãos, é muito importante que o lugar no dia do trabalho, né, tanto a preparação dos médios é importante, quanto a preparação de quem vai receber a caridade, não é mesmo? A pessoa, o paciente, nesse dia, ele precisa estar em boas condições psíquicas, né? Ele precisa limpar, né, o seu vaso, que tanto fluídico quanto físico, da água suja, né? Suja de sentimentos de ódio, de rancor, de inveja, de luxúria, sei lá, não é? E não só ele e os familiares que ali estão acompanhando ele no dia, para que propicie um ambiente saudável, um ambiente limpo, para então facilitar o trabalho, né, a entrega dos fluidos pelas entidades do astral. Tá bem, meus queridos? Então aqui a gente encerra esta primeira parte do nosso estudo. Eu espero que vocês tenham gostado e recomendo muito, meus irmãos, que vocês estudem essa parte, porque é muito importante. A cirurgia astral, ela é muito importante. Ela está sendo principalmente nesta época de pandemia, ou seja, não é só aquelas operações à distância, não é? As irradiações, mas também por causa da pandemia as pessoas não conseguem sair de casa, né? Muitas estão em cima da cama, estão num quarto, num hospital e necessitam desse trabalho à distância, tá bem? Porque os trabalhos presenciais restam inviabilizados. Então, deixo aqui para vocês um grande abraço, muita paz e muita luz. E até o próximo sábado com a segunda parte do nosso estudo. Tchau, tchau, meus irmãos.